nosso estudo de hoje, nós escolhemos o seguinte tema: capitalismo e espiritismo. À primeira vista, tenho certeza que muitos dirão, mas o que tem o capitalismo a ver com a doutrina espírita? Por que deveria nós, estudiosos da doutrina espírita, nos preocuparmos com o capitalismo, com o sistema capitalista que faz parte integrante da nossa vida há bem mais de um século? As razões são inúmeras, mas basta nós imaginarmos o seguinte, que foi um tema que preocupou e sobre o qual escreveu Kardec, Leon Denis e mais recentemente Emmanuel, através do Chico Xavier, escreveu inúmeras vezes sobre o tema, e ao ponto de até mesmo no Consolador Emmanuel responder perguntas específicas sobre uma economia dirigida e uma economia menos dirigida e o impacto que isso tem na vida de cada um de nós. Esse tema é extremamente importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo de grande transição, porque nós temos aí um modelo econômico, uma ordem econômica que, se é bem verdade que vem transformando aos poucos, ela está basicamente vigente já há quase 200 anos, e ela afeta diretamente a questão da distribuição das riquezas, ela afeta diretamente a questão dos mais ricos e dos mais pobres, e a doutrina espírita tem muito a falar e a acrescentar no tema. Então, na primeira parte do nosso estudo, nós vamos mostrar o que os espíritos têm falado sobre o tema. Na segunda parte, nós vamos desenvolver um pouquinho o tema do capitalismo, como ele se desenvolveu, e finalmente nós vamos fechar falando do que nós acreditamos ser uma nova ordem econômica que se desenvolve para o novo milênio que surge, o planeta de regeneração. Logo de saída, se nós formos ao Livro dos Espíritos, na pergunta 811 do capítulo 9, que trata da lei da igualdade, nós vamos ver que Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E os espíritos, com aquele bom senso inacreditável, demonstrando grande sabedoria, não nos esqueçamos que isso, o Livro dos Espíritos foi editado em 1857, e parecia até que os espíritos já sabiam toda a luta que viria a se desenvolver no futuro sobre as teorias da igualdade absoluta, e que tentaram até se impor em vários países pela força, como foi nos regimes comunistas. Resposta dos espíritos: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. De início, nós podemos dizer que os espíritos enterraram o comunismo. Já em 1857, a posição dos espíritos era que o comunismo, como ele tentou ser implantado, era absolutamente infactível, porque ele ia contra a natureza das pessoas, ia contra a natureza dos ensinos de Jesus, que dizia a cada um segundo as suas obras. Mais adiante, Kardec pergunta ainda na 812A: será possível que os homens
um dia se entendam, os Espíritos dizem: os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Né? Também Leon Denis, em uma de suas obras mais brilhantes, que eu considero talvez a melhor que ele escreveu, publicada em 1924, Leon Denis, no livro Socialismo e Espiritismo, que quem não leu deveria ler, que é um livro para ser lido e estudado, Leon Denis faz a seguinte afirmação. Estou contando direto para vocês verem como o tema foi tratado pelos espíritos, né, que estavam envolvidos na codificação kardeciana. Né, era um tema que os preocupava. Leon Denis diz o seguinte: a procura de uma nova ordem social em que o homem não seja o lobo do homem, mas o seu irmão, é o sonho de toda a humanidade. Nenhum cidadão de sentimentos firmados nos princípios do cristianismo pode aceitar sem uma justa reação as disparidades sociais e econômicas que colocam fabulosas riquezas, em geral mal ganhas e utilizadas, é o caso até hoje, né? A maioria das riquezas são mal ganhas, principalmente no Brasil, quer dizer, não é só no Brasil, mas no nosso país, certamente, onde o capitalismo ainda é menos desenvolvido e na realidade muito mais, às vezes, feudalista do que realmente capitalista. Nós vemos que a maioria das fortunas são ainda feitas à custa do Estado no Brasil. Ele diz: ao lado de agrupamento de párias que não têm o mínimo para sobreviver. Interessante notar que Leon Denis, ele diz ainda o seguinte nessa obra, que ele é a favor do que ele chama do socialismo cristão. E ele repele totalmente a ideia do socialismo materialista pregado por Marx e Engels, que buscava impor a igualdade das riquezas pela força. Leon Denis diz ainda nessa mesma obra, é nessa obra que ele faz aquela célebre afirmativa de que a doutrina espírita, ela é a base, será no futuro a base de todas as religiões e também a base de todas as instituições políticas, econômicas e sociais que se formarão na Terra no futuro. Por quê? Porque ao mostrar ao homem a sua verdadeira origem e o seu verdadeiro destino, ela aos poucos impregnará a sociedade humana do verdadeiro sentido de fraternidade que deverá reger as instituições políticas e econômicas da humanidade. Ele diz ainda nessa obra que ele reage e quer reagir de forma justa às desigualdades econômicas e sociais. Mas ele diz: mas eu sou evolucionista e não revolucionário. Né? Quer dizer, em hipótese alguma, ele é a favor de qualquer esforço de tentar impor a igualdade pela força. Também Emmanuel, no Consolador, vale a pena contar, na pergunta 55, no capítulo Sociologia, Emmanuel diz o seguinte, responde a seguinte pergunta: pode admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? Aqui Emmanuel vai enterrar o comunismo de vez, né, dando continuidade ao que os espíritos já tinham feito no livro dos Espíritos. A concepção igualitária absoluta é um erro grave do sociólogo em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito
tem a sua posição definida pelo próprio esforço. Bom, acho que temos aí amplo material já dos espíritos envolvidos na codificação, tratando do tema, né? Vamos então falar um pouco de como surgiu o capitalismo. Na realidade, o capitalismo surgiu paralelamente a um movimento muito conhecido, muito estudado pelos historiadores, e nós não vamos falar muito sobre ele para não desvirtuar o nosso tema, que é o iluminismo. Surgiu na França, né, o iluminismo, com Voltaire, o próprio Jacques Rousseau, né, que foi o grande professor de Kardec, né, e vários outros grandes filósofos franceses, que pregavam basicamente o quê? Isso principalmente no finais do século XVII, durante todo o século XVIII. Eles pregavam o quê? O Voltaire, inclusive, chegou a ser preso, né, banido da França, e enfrentou até a ameaça da guilhotina, porque ele queria romper com o absolutismo do rei, o absolutismo do sistema imperialista, da aristocracia do sangue, que durante milênios reinou na Terra. Tema, aliás, que é de novo tratado por Kardec na Gênese, né, em Obras Póstumas, no capítulo que ele fala as aristocracias, um capítulo também que merece ser estudado por mais espíritos, né? Kardec diz ali que a aristocracia do sangue seria substituída pela aristocracia intelectual e eventualmente pela aristocracia intelecto-moral, né? Mas o iluminismo basicamente ele tentava romper com esse sistema arcaico, né? E, na realidade, todos os meios de produção, desde as épocas mais antigas, em uma sociedade, estavam na mão do rei. Ele tinha o poder de produzir os alimentos e distribuía como ele queria, para quem ele queria. Então, normalmente, os reis e os nobres desfrutavam de altos padrões de vida, enquanto a massa esmagadora da população vivia na miséria absoluta, né? Com raras exceções, quer dizer, alguns, a gente poderia dar vários exemplos de que houveram processos de mudanças, ainda assim o Império Romano começou já alocando certas áreas de produtividade para algumas iniciativas privadas, mas ainda assim a tributação era pesadíssima para manter a pompa e a força do Império, né? Mas vamos focar um pouquinho, falando ainda do iluminismo, no grupo de Edinburgh, na Escócia. Esse grupo, que era formado por David Hume, Hugh Blair, John Hume e principalmente Adam Smith. Queria falar sobre Adam Smith, que nasceu na Escócia em 1723 e desencarnou em 1790. Ele, basicamente, aos 17 anos, já dominava a matemática, astronomia e várias ciências, e já havia, né, ingressado na Universidade de Edinburgh, na Escócia, na época, uma das mais tradicionais. Aos 30 anos, ele já era professor de lógica na mesma universidade, e, eventualmente, com o passar do tempo, ele foi assumir a cadeira de filosofia moral. Naquela época, né, não existia as cadeiras de economia, sociologia, política, tudo era condensado dentro da cadeira de filosofia, né? Então, Adam Smith assume essa cadeira aos 41 anos de idade, torna-se professor titular, e em 1953 ele publica a sua primeira grande obra, que é a Teoria dos Sentimentos Morais. Nessa teoria, ele faz, eu estou vendo alguns estudantes aí balançarem a cabeça, né, que devem estar estudando na faculdade. Nesse livro, ele basicamente analisa a questão de como o homem, como ser humano inteligente e racional, chegou até onde ele tinha chegado naquele momento, desde as suas épocas mais primitivas da humanidade, que teria levado o homem a
ao seu atual nível de organização social, política e etc, etc. Uma obra muito interessante. Mas é em 1776, quando ele já radicado em Londres, e dava aulas aí na Universidade de Londres, ele publica o que seria, e muitos consideram, talvez uma das mais importantes obras intelectuais da humanidade. Esse livro aqui, A Riqueza das Nações. Causa e origem das riquezas das nações. O primeiro grande ensaio acadêmico, teórico, sobre economia política. Basicamente, ele vai mostrar nessa obra, tecnicamente, matematicamente, por que uma sociedade enriqueceria se os meios de produção fossem democratizados. Em outras palavras, era preciso tirar os meios de produção das mãos do Estado, né? Do status quo vigente, ou o rei, ou o imperador, ou o que fosse, e democratizar o máximo possível. E deixar que os sistemas de preço, que eu vou tentar explicar um pouquinho o que é, regulasse a oferta e a demanda da capacidade produtiva de uma sociedade. Isso, dizia ele, levaria a um enriquecimento da população, a uma melhoria das condições de vida de toda a sociedade, e foi exatamente o que veio acontecer. Na realidade, uma das frases mais célebres de Adam Smith, para nós termos uma noção, ele é uma pessoa de grande intelectualidade que não enriqueceu, ele ficou dando aulas e viajando, pregando, né, a sua teoria, as suas teorias, e não enriqueceu, não foi o homem que enriqueceu. E ele, na realidade, uma de suas grandes frases, né, que é muito cotada por vários historiadores, é a que ele diz o seguinte: a verdadeira riqueza de uma nação não está na riqueza dos seus nobres e aristocratas, mas está na riqueza e no bem-estar de seu povo. Né? O que adianta o país ser rico, o rei rico, se o povo está pobre e está na miséria? Então, qual a melhor maneira de enriquecer o povo? É a democratização dos meios de produção, né? Que até então, não nos esqueçamos, era, como eu já disse antes, totalmente coordenado por uma minoria, né? Uma minoria aristocrata que havia dado essa aristocracia através das gerações, a famosa aristocracia do sangue, né? Então esse livro vinha romper e vinha, né, naquela onda do iluminismo, naquela grande escola acadêmica de Edinburgh, vinha romper com aquela tradição milenar, né, de uma produção focada numa minoria. Mais adiante, vamos falar um pouquinho da questão do sistema de preço, que era defendido por Adam Smith, sem querer entrar em muito detalhe, porque obviamente não nos interessa. Mas o que a experiência mostrou ao longo do tempo, a primeira realidade que nós temos é que os recursos de uma sociedade, eles não são ilimitados, né? Os recursos de um país, os recursos do nosso planeta não são ilimitados, né? Nós temos bastante petróleo, mas se ele for usado indevidamente, ele um dia vai acabar, né? E assim são com todos os outros recursos. Nós, por exemplo, feijão, né? Nós brasileiros, nós gostamos de comer feijão. A nossa produção de feijão, ela não é ilimitada, né? Se nós usarmos toda a nossa capacidade produtiva para produzir feijão, nós não vamos ter arroz, nós não vamos ter carne, nós não vamos ter milho, nós não vamos ter trigo. Então, como é que você equilibra esse nível de produção? Numa sociedade arcaica, antiga, isso era o rei que determinava. Eu quero produzir tanto feijão porque eu gosto de feijão, eu quero produzir tanto de milho porque eu gosto de milho. Numa sociedade, no sistema de preço, é o preço que vai discriminar. Não é um sistema perfeito, mas ele é muito mais justo do que o sistema subjetivo, né, que era usado antes. Porque no sistema de preço, é o preço que vai determinar
o que e em que quantidade deve ser produzido por cada país. Por exemplo, eu tentei mostrar aqui rapidamente que aqui nós temos, os economistas gostam muito de demonstrar isso graficamente, né? Nós temos aqui a demanda e o preço, a oferta e o preço. Esse lado do gráfico representa a capacidade produtiva de uma sociedade e o lado de cá o preço. O que a lógica demonstra? Que essa curva, ela é uma curva matematicamente... É uma curva... Perdão? Ascendente. Né? Matematicamente ascendente. Que significa o quê? Quanto maior o preço, maior a oferta do produto. Se o preço do feijão subir, significa o quê? Que os produtores, se o preço do feijão sobe e o preço do milho cai, o que os produtores vão fazer? Vão querer produzir mais feijão e menos milho, porque produzir feijão é mais rentável. Mas os consumidores, a demanda e o preço, como é que funciona? Ela é o contrário, ela é descendente. Por quê? Quando o preço cai, a demanda aumenta. Se o preço do feijão cai, nós vamos fazer o quê? Vamos consumir mais feijão. Se o preço do feijão sobe, nós vamos consumir menos feijão. Então o que acontece? O que diz Adam Smith? Parece simples, né? Mas imagina a capacidade intelectual desse espírito, né? Naquela época já antecipar. Ora, se nós deixarmos as forças de mercado atuarem naturalmente e democratizarmos suficientemente a capacidade produtiva e o capital, o próprio mercado vai se ajustar. O que vai acontecer? Vai haver um ponto onde a demanda, o que o consumidor quer comprar, e a oferta, o que os produtores querem produzir, vão se encontrar e vai ser o chamado ponto de equilíbrio. Né? O conceito é muito interessante, né? Na realidade é simples e brilhante, porque ele mostra que uma economia organizada nessas bases, ela tende a atender melhor a necessidade da maioria, né? Ela tende a ser mais produtiva, e o mesmo se dá com relação às nações, porque o que acontece, o que diz também Adam Smith em sua obra, que as nações devem focar os seus recursos produtivos naquilo que elas sabem fazer melhor. Então o Brasil tem uma vantagem comparativa na produção de minério, de ferro. Por quê? Porque nós temos Carajás, que é a maior reserva mineral do planeta, né? Ora, é óbvio que nós devemos produzir minério de ferro em muito maior quantidade do que os chineses, que não têm minério de ferro. Eles importam quase todo o nosso minério de ferro, né? Concorrem com os japoneses, porque o minério de ferro é usado para fazer o aço, é fundamental na indústria, né? Nas indústrias hoje em dia. Então, essa vantagem comparativa, ele dizia, o Brasil devia focar em produzir aquilo que ele tem uma vantagem comparativa. Isso levará ao quê? Naturalmente ao enriquecimento. E os países que têm uma vantagem comparativa em produzir milho, que produzam mais milho, e aí eles troquem, né? E essa troca fará o quê? Do mesmo nível, na mesma proporção em que os indivíduos nesse mundo de troca, né, chegarão a uma alocação mais eficiente dos recursos, as nações também chegarão a uma alocação mais eficiente dos recursos. É claro que na prática a coisa não é tão simples, porque a gente sabe que as nações, né, têm ido à guerra por causa disso, né? Porque por exemplo, existe um determinado minério, que não me vem à memória o nome agora, que só é produzido no Brasil, que o Brasil tem a única reserva desse minério, que ele é fundamental para os aviões supersônicos. E todo ele é importado no Brasil. Né? Se o Brasil
resolvesse não fornecer esse minério para os Estados Unidos e só para a Rússia, ia ser um problema, né? Então, na alocação desses recursos escassos, vem também a questão política, né? Para defender a sua necessidade de fornecimento de petróleo, que é a energia fundamental para a máquina industrial dos Estados Unidos, os Estados Unidos estava disposto a fazer o quê? A botar 200 mil soldados, né, no Afeganistão e gastar, segundo nós vimos nos jornais, nos últimos 10 anos, 3,2 trilhões de dólares. Dá para imaginar o que é isso? Seria para reconstruir o planeta, né? Isso seria o que Adam Smith chamaria de uma péssima alocação de recursos do homem. 3,2 trilhões de dólares para manter 200 mil homens numa região para defender os seus interesses estratégicos, que é o fornecimento de energia. Péssima alocação de recursos. Esses recursos poderiam ter sido muito mais bem utilizados, como? Criando outras fontes de energia, investindo em países como o Brasil, que tem cada vez mais, como a gente vê, petróleo, né? Petróleo. Né? E isso contribuiria para a eliminação da pobreza e das desigualdades sociais, sem dúvida, né? Mas segue ainda Adam Smith. O capitalismo, né? Agora vamos passar um pouquinho do Adam Smith. Eu tentei explicar um pouquinho o sistema de preço para dar uma noção a vocês. O capitalismo, o que aconteceu? Ele se desenvolveu logo após a Segunda Grande Guerra, né? Nós entramos na fase do capitalismo industrial, que foi a grande industrialização dos Estados Unidos. Na realidade se iniciou na Inglaterra, né? Tanto que nós vamos ver que não é coincidência que as ex-colônias inglesas, tipo Austrália, Canadá, Estados Unidos, são muito mais desenvolvidas industrialmente do que as colônias portuguesas e espanholas. Por quê? Porque os portugueses e espanhóis estavam preocupados em ir para as colônias e tirar o ouro, porque eles achavam que a riqueza era o ouro. Vamos pegar o ouro. Enquanto o inglês, que já vinha estudando lá Adam Smith, entendeu que a riqueza não estava no ouro, a riqueza estava na capacidade produtiva da nação. Então o inglês começa a implementar as primeiras indústrias, né? As primeiras grandes tecelagens, as primeiras grandes fábricas de algodão, e aí os portugueses e os espanhóis, que tiravam todo o ouro das suas colônias, queriam aquelas roupas inglesas, aqueles tecidos ingleses, e davam o ouro para a Inglaterra para poder ficar com o tecido inglês. Então o inglês enriquecia mais, né? E essa organização anglo-saxã, a Inglaterra exportou para as suas colônias e explica por que essas colônias se desenvolveram economicamente muito mais que a Inglaterra. Tem todo um aspecto sociocultural histórico aí, né? Mas na década, com a evolução do capitalismo industrial, para encerrar essa parte, nós temos que falar um pouquinho de uma outra forma de capitalismo que se desenvolveu na década de 70, 80 e 90, que foi o capitalismo financeiro. O que aconteceu? Após a Segunda Guerra Mundial, com a Europa praticamente destruída, a indústria americana chegou a representar 50% da capacidade produtiva do planeta. Então houve um grande desenvolvimento dos bancos, né? Americanos e ingleses, né? Que se tornaram os grandes alocadores daquele capital que era acumulado, daquela riqueza que era gerada por esses países com a sua capacidade industrial, porque o resto do mundo tinha que consumir os produtos produzidos pela indústria americana, né? Então essa riqueza gerou os bancos. Com os bancos vieram os sofisticados instrumentos financeiros, opções de juros, opções de moeda, opções de commodities, que chegou a um tamanho patamar que essas opções, hoje, para vocês terem noção, só as opções de juros giram em torno de 200 trilhões de dólares. Se nós pegarmos toda a capacidade produtiva de todos os países do planeta, não dá 100 trilhões. Né? Os Estados Unidos hoje, com uns 16, 17 trilhões, representam mais ou menos 17%. Então essas opções, elas
são muito maiores do que a capacidade produtiva da economia do planeta. Isso significa o quê? Que houve um desvirtuamento do sistema capitalista, da ideia original e dos princípios originais pregados por Adam Smith, que era o foco na produtividade. Só há riqueza se há produtividade. O dinheiro nada mais é do que um meio de troca, né? Ele é um meio, ele não é o fim. Só que com o capitalismo financeiro, o dinheiro passou a ser o fim. E grandes fortunas de papel foram formadas. Né? Na realidade, tem gente que tem 10 bilhões de dólares no banco. Agora, vai tirar os 10 bilhões do banco? É complicado, né? Não vai conseguir, porque o banco não deve ter os 10 bilhões para entregar. Né? Então, essa riqueza financeira gerou ganhos astronômicos, gerou problemas sérios entre os países mais ricos e mais pobres, né? Geraram as moedas fortes que se tornaram as grandes reservas, né? As grandes fundos de reserva do planeta. Só que Deus, na sua sabedoria, né, os espíritos superiores encarregados do planeta, têm seus planejamentos. E as coisas começaram a mudar. Por quê? Os próprios Estados Unidos, como a Europa, que enriqueceu tremendamente com a sua capacidade industrial, ela começou a se complicar no capitalismo financeiro, e nós estamos vendo hoje aí as crises, né, uma atrás da outra nos Estados Unidos e na Europa, crise de confiança nas moedas fortes, né, que está levando países como a China, né, a acumularem quantidades imensas de ouro. Mas o que aconteceu nesse processo? Houve uma globalização tão grande do mundo, a interdependência aumentou tanto, que a coisa não é mais tão simples. Porque enquanto o americano hoje tem um déficit de 16 trilhões de dólares, que equivale ao seu PIB, né? Um PIB de déficit, mas quem é o credor dos Estados Unidos? É a China, é a Índia, é o Japão, é o Brasil. Nós, do Brasil, nós temos 300 bilhões de dólares em reserva, somos credores dos Estados Unidos, temos títulos do governo americano. Então, olha, se os Estados Unidos não pagar a dívida, quem vai levar o calote? Nós mesmos, né? Então, nós que estamos exportando para os Estados Unidos produtos mais baratos, né, como a China, o Brasil, com os commodities, estamos gerando esses superávites nas chamadas moedas fortes, e estamos gerando também, ajudando a gerar essa crise de confiança que está no mundo, que é extremamente líquido, porque o volume de liquidez que existe no mundo hoje é assustador. São dezenas de trilhões de dólares de dinheiro disponível buscando um lugar para pousar, para aterrissar. Por isso que nós estamos vendo essa situação temporária no Brasil, onde o nosso câmbio está irreal, né? Você tenta pegar um avião para Miami, você chega em Miami, você entra numa loja, né, um outlet da Ralph Lauren, onde uma camisinha custa $30, que aqui no Brasil custa R$300, os brasileiros passam no tapão para pegar a camisa. Todo mundo só fala português, porque os brasileiros estão comprando horrores por causa da supervalorização da nossa moeda. Isso está o quê? Prejudicando os comerciantes brasileiros, os produtores brasileiros, né? Mas é uma situação artificial. Por quê? A nossa capacidade produtiva não justifica essa valorização da nossa moeda. Ora, onde é que isso vai parar? Na realidade, a minha ideia de estudar esse tema, ela ocorreu por inspiração. Esse ano eu fui a Londres algumas vezes, e costumo ficar em Londres no Hotel Savoy, que é um hotel bem antigo, construído no século passado. E ali, todas as minhas inspirações, eu comento sempre com os amigos, são sempre de madrugada, é à noite. Eu acordo de noite, não sei se eu estou dormindo, se eu estou acordado, é aí que eu tenho vontade de escrever, é aí que vem as minhas inspirações. Eu sentia um espírito que me dizia que seu nome era Keynes, e que ele queria escrever sobre a nova ordem econômica que deveria se estabelecer no planeta de regeneração.
E eu, para mim, falei, eu estou ficando doido, né? Estou vendo coisa, estou ouvindo coisa, e isso foi insistentemente. Até que eu finalmente peguei, falei, vou reler Riqueza das Nações, vou ver o que os espíritos falam sobre o tema. Como será essa nova ordem econômica, né? E, na realidade, fui estudar Keynes, foi um economista que desencarnou na Inglaterra em 1946, e que ele defendia um sistema onde a economia seria livre, né, um sistema de preço, mas com alguma interferência do governo, uma economia dirigida, né, para que os meios de produção e os resultados dessa produção pudessem ser alocados de forma mais justa entre os ricos e os pobres. Essa era a escola do Keynes, até que se desenvolveu no que é muito conhecido hoje como economia keynesiana, né? Quanto a essa questão do dirigimento da economia, como é que deveria ser organizada a economia, é interessante nós notarmos o que Emmanuel diz sobre o tema. De novo no Consolador, na pergunta 114, pergunta o seguinte a Emmanuel: deve a economia ser dirigida? E Emmanuel diz: no que se refere à técnica de produção, à necessidade da repartição e aos processos de consumo, é mais que justa a direção da economia. Porém, nesse sentido, todo excesso político que prejudique a harmonia na lei das trocas, de que o progresso depende inteiramente, é um erro condenável, com graves consequências para toda a estrutura do organismo coletivo. Que a economia seja dirigida, mas que as paixões políticas não penetrem os seus domínios de equilíbrio e reciprocidade, porquanto na sua influência nefasta, o bastar-se a si mesmo é uma ideologia sinistra da ambição e do egoísmo, onde o fermento da guerra encontra o clima apropriado para suas manifestações de violência e extermínio. Então reparem a sabedoria desse espírito. Ele deve ter estudado economia também para poder fazer uns comentários sobre o tema e deve ter se atualizado sobre o tema. O que ele está dizendo? Olha, não há dúvida de que em algum momento o governo deve interferir para fazer um equilíbrio, né? Porque a questão fundamental do sistema capitalista é que, sem dúvida, os espíritos deixam claro que no mundo dos espíritos, como é que funciona? O mundo dos espíritos é uma meritocracia, a cada um segundo a sua obra, né? Nós vimos no filme Nosso Lar. Você não vai chegar em Nosso Lar e imediatamente vai ter uma mansão esperando lá por você. Você vai ter que trabalhar para ter direito àquela mansão. Você vai ter que ganhar e acumular bônus horas para poder morar naquela casa. Então, o mundo dos espíritos é uma meritocracia. Os espíritos nos ensinam o quê? Que a lei do trabalho é uma das leis mais maravilhosas que tem no universo. Imagine a pessoa ter todo o dinheiro do mundo, ficar em casa o dia inteiro não fazendo nada, só ir na piscina, só passeando. Ninguém aguenta. O trabalho é saudável, o trabalho é bom, o trabalho nos faz bem, né? Então a doutrina espírita ela desmistifica essa questão, né? Mas ela diz também o quê? Que o importante é a igualdade das oportunidades. É aí que o governo precisa interferir, né? Porque como é que você, num sistema capitalista, é óbvio que aqueles que têm acesso às melhores universidades, às melhores oportunidades de estudos, terão acesso aos melhores empregos, né? As melhores oportunidades e prosperarão mais do que os outros. Então, como você, não adianta você querer tomar do rico e dar para o pobre, não vai funcionar. Não adianta você querer taxar absurdamente o rico para dar para o pobre, também não vai funcionar. Por quê? Porque você onera a produtividade, né? Quando você onera a produtividade, você cria o quê? Nos diz Adam Smith, ineficiência. Você cria pobreza. Então você não deve onerar a produtividade, né? Nós vemos aqui no Brasil, hoje existe um grande movimento, até liderado pelo ex-presidente Collor de Mello no Senado, de
uma reforma fiscal no Brasil. Ela é absolutamente necessária, porque no Brasil a produtividade está o quê? Extremamente onerada. Você compra 1 quilo de feijão no mercado, 40% é imposto. Você compra um carro, 55% do preço é imposto. Um Corolla, que aqui no Brasil custa $40 mil, nos Estados Unidos custa $15 mil. Por quê? O imposto é altíssimo no Brasil para manter uma máquina estatal ineficiente, burocrática. Né? Então, é preciso haver uma reforma para desonerar a produção. Né? Porque o que a gente vê? Quanto mais o governo aumenta os impostos, ele não usa necessariamente o dinheiro bem na mesma proporção. Pelo contrário, né? A tendência qual é? Como nós vimos, por que os regimes comunistas totalitários pararam? Porque eles pregavam a igualdade absoluta, o governo era dono de tudo, só que os membros do Partido Comunista, na Rússia era bem assim, quem teve a oportunidade de visitar Moscou, na época ainda do comunismo, eu tive, você vê que os comunistas, os membros do Partido Comunista, viviam extremamente bem. Tinham casa de campo, campo de golfe, né? Bebiam os melhores vinhos, comiam as melhores comidas, enquanto a maioria do povo vivia na miséria. Então, se não há um sistema de preço para discriminar e alocar os recursos, então o indivíduo vai alocar do jeito que ele quer. Olha, eu vou alocar para quem? Para os meus amigos, para o meu pai, para o meu irmão, porque nós somos egoístas, né? Não tem jeito da natureza humana. Se não é, o Emmanuel fala muito nisso, no egoísmo da nação, no egoísmo da família. Por isso que os espíritos dizem que só haverá menos desigualdade. Né? Os espíritos mais adiante, eles dizem o seguinte, que no futuro haverá o quê? Um mundo justo, onde os homens respeitem a lei da justiça. Haverá o quê? Igualdade de oportunidades. Mas nunca igualdade absoluta, porque cada um vai buscar aquilo que quer, vai entregar o esforço que quer e vai ter o resultado que quer. Né? Então, essa concepção da igualdade absoluta, ela é liquidada com a lógica da doutrina espírita. Mas como será no futuro? Como será essa nova ordem econômica que Leon Denis nos fala, que os espíritos nos falam? Como é que ela se dará? Como é que ela se implementará? Olha, eu não tenho a resposta, mas eu tenho algumas ideias que me vêm pelos meus próprios estudos e pela minha inspiração. E, obviamente, eu estou longe de saber ou ser dono da verdade, como nós sabemos. Nós estudamos e a gente chega a conclusões, mas nós não temos as respostas. Eu acho que dificilmente isso se dará sem dor. Né? O sistema político e econômico ainda terá que ser abalado muito para o homem reconsiderar as suas posições, né, egoísticas e as suas posições de privilégios. Né? O homem tem sido o próprio lobo do homem durante milênios. Né? A escravidão está com a gente desde que o homem existe. Né? E hoje, embora não exista mais oficialmente a escravidão, nós ainda temos o trabalho semi-escravo através de crianças e uma série de pessoas trabalhando com salários absurdos, né? Que não dá para se manter. E nós temos ainda o quê? Nós vemos nas sociedades organizadas como a nossa, que, infelizmente, os homens que têm a responsabilidade, né, dos grandes cargos públicos, né, de votar as leis, de fazer as mudanças, que devem criar. Porque qual é a grande responsabilidade daqueles que estão encarregados da administração dos destinos de uma nação? É a igualdade da oportunidade. Isso também está no livro dos Espíritos, e em Emmanuel fala sobre isso. O abuso, né, desse poder e desse dever terá que ser respondido por esses indivíduos. Infelizmente, nós vemos que os nossos políticos ainda estão muito preocupados com os seus próprios ganhos, né? E não estão preocupados com o ganho do povo como uma forma toda. Mas isso está mudando. Mas como é que muda isso? Isso muda a força? Isso muda com a guerra? Isso muda com a revolução? Não. Isso só muda de uma maneira:
E essa é a mensagem da doutrina espírita. Com a evangelização do homem. Não tem outra saída. Só o homem, compreendendo a sua origem, o seu destino, que essa vida é temporária, passageira. Deus não quer que a gente viva na miséria. Não tem problema nenhum você ter tua casa, ter teu carro. Se tiver ganhando dinheiro honestamente, até ter o teu avião, se você precisa dele para se locomover. Não tem problema. O problema está na riqueza mal ganha, às custas da miséria do próximo. A riqueza ganha, mal ganha, com o desvio do dinheiro da merenda escolar das crianças, né? Isso sim é que está errado. Mas aquela oriunda do trabalho honesto, né? Não tem problema nenhum. Mas nós vemos alguns sinais de mudanças promissores. Nós vemos recentemente nos Estados Unidos que o bilionário Bill Gates, né, que fundou a Microsoft, eu diria que essa é o que eu chamo de uma riqueza certamente merecida, porque o homem, para ganhar aqueles bilhões, ele teve que criar, né, uma empresa com ideias absolutamente além do tempo dele, né? Então aquela riqueza acumulada por ele, no meu entender, é uma riqueza justa. Só que ele, o que ele faz? Ele vendo que ele acumulou 50 bilhões de dólares aos 55 anos de idade, ele diz: eu não preciso desse dinheiro todo para viver bem. Ele fez um fundo, pegou 45 bilhões e colocou nesse fundo. Contratou profissionais para administrar o fundo e disse: esse fundo, esses recursos vão ser usados para quê? Para fomentar o desenvolvimento econômico e social dos países mais pobres. Então, se você tem um projeto no Peru, na China, no Brasil, no interior, que vai dar autossustentabilidade, um projeto de educação, você pode bater lá na porta da Fundação Bill Gates e pedir dinheiro. Se juntou a ele logo outro bilionário, Warren Buffett, né, com 84 anos de idade e 44 bilhões de dólares, ele disse: olha, eu vou morrer, os meus bilhões vão ficar aqui, eu não vou deixar para meus filhos esse dinheiro, não. Eles é que vão trabalhar. E contribuiu a fortuna dele também para o fundo de Bill Gates e disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar de novo, do zero, porque toda a graça da minha vida foi justamente todo o trabalho que eu fiz, os empregos que eu gerei, as empresas que eu reestruturei. O dinheiro não vale nada. Colocou o dinheiro no fundo do Bill Gates e resolveu começar de novo. Então são bons exemplos da mudança e dessa nova era que a gente começa a viver. Para encerrar, eu acho que fica claro para todos nós que a doutrina espírita aborda o tema com a maior naturalidade e nos mostra com clareza que a nossa evangelização é a única solução, porque nós vemos por nós mesmos, né? A gente estuda o livro dos Espíritos, o Evangelho, lê há anos e anos e anos, entra na nossa cabeça. Para entrar no nosso coração também demora, e do nosso coração para virar ação, mais algumas encarnações. Está difícil para a gente praticar isso. Que Jesus nos abençoe, espero que tenha sido útil. Muito boa tarde para todos.